Bom dia, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar bem o seu dia. Deus abençoe todos vocês e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, bom dia a todos vocês. Começando mais uma família 659. Hoje o nosso 21º dia da família 659. Daqui uns dias vamos completar aniversário, um mês de família 659. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque tem feito a diferença no seu dia. Esses 10 minutos que nós passamos juntos na palavra, crescendo, aprendendo e ativando a nossa vida para a gente ter um dia melhor, extraordinário, um dia com princípios da palavra sendo aplicados sobre a nossa vida. Vamos lá para os bons dias? Bom dia Tica, bom dia mãe, bom dia Jaime, vamos ver quem mais está aqui. Bom dia Carvalho, Márcio, bom dia Maria Lúcia, bom dia Juliana, bom dia Karina, bom dia Dona Nevilde, bom dia Marta, bom dia Amanda, bom dia Marcilene, bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe muito o seu dia. Que bom começar o dia junto com você, junto com cada um de vocês nesse momento, nesse dia, nessa sexta-feira abençoada. Hoje a gente vai ler Provérbios capítulo 20, tá bom? Provérbios capítulo 20, esse é o nosso tema de hoje para a gente conversar. Eu vou ler o versículo 4 e vou ler o versículo 13, tá bom? Provérbios 20, versículo 4 e o versículo 13. Bora lá. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Versículo 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Hoje o tema é vença a pobreza. E se você acha que esse tema é interessante, agora eu quero te convidar então a você enviar agora ao vivo esse convite para pelo menos 10 pessoas. Vamos lá? Juntos, eu vou mandar junto com você aqui, ó. Vou mandar para alguns. Deixa eu trocar as pessoas aqui. Bora lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Está enviado. O tema então é vença a pobreza. Salomão está escrevendo o livro de Provérbios. E Salomão até hoje é considerado o homem mais rico, próspero do mundo. Ninguém chegou à quantidade de riquezas que Salomão teve. E Salomão escreveu aqui repletos versículos de sabedoria, de princípios de prosperidade, lembrando você que a prosperidade ela tem vários âmbitos, assim como a pobreza também tem vários âmbitos. Ela não é somente a questão financeira, mas ela também envolve muitas outras questões. Ela envolve uma questão emocional, uma questão espiritual, né, uma questão familiar. E assim também nós hoje podemos aprender princípios e praticá-los, né, e encontrar um caminho de bênção, de proximidade de Deus e estando próximo de Deus. Não tem como a sua vida não crescer, não tem como a sua vida não decolar em todos os sentidos. Então hoje eu quero explicar para você a primeira coisa. A primeira coisa é que a pobreza ela é fruto do pecado. Quando Deus nos criou, Deus não criou o ser humano pobre, Deus não criou o ser humano cheio de miséria, cheio de enfermidade, Deus não criou o ser humano angustiado, Deus não criou um ser humano com síndrome do pânico, Deus não criou um ser humano com ansiedade. Mas tudo isso veio a partir do gatilho do pecado. O pecado, então, é o gerador da pobreza, da miséria, das enfermidades, das pragas, das pestes. Essa é a origem
né, a origem de todas essas coisas é o pecado. Então Deus nos criou bom, Deus nos criou felizes, Deus nos criou prósperos, Deus nos criou saudáveis, Deus nos criou cheios da presença dele em plenitude. E a pobreza, ela tem 3 principais âmbitos. Você tem que entender isso aqui. O primeiro âmbito da pobreza é a questão emocional. A pobreza emocional. O segundo âmbito da pobreza é a questão espiritual. Também a pobreza espiritual. Há pessoas que são abastadas de recursos financeiros, mas são miseráveis espiritualmente. Jesus chega a contar essa história, né, contando uma história, uma parábola do Lázaro e do homem rico. Então, um homem que era rico, porém era miserável, pobre espiritualmente. E há também a pobreza física, a miséria, a necessidade, a escassez, em ambos os aspectos, emocional, espiritual e físico. Uma definição boa para a pobreza é a seguinte: a definição para a pobreza é improdutividade. Se você quer saber o que é pobreza, você pode definir pobreza com a palavra improdutivo. O que é pobre? É aquilo que é improdutivo. O que é uma terra pobre, empobrecida? É uma terra que não produz. O que é um ser humano empobrecido, pobre, miserável? É um ser humano que não produz. E aí é claro que você está pensando na mentalidade de uma fábrica, produzir alguma coisa. Mas não é só isso, lembrando que a prosperidade e também a pobreza tem os 3 âmbitos: emocionais, espirituais e físicos. Então a sua vida, ela precisa alcançar um equilíbrio na produção, na produtividade, seja ela emocional, seja espiritual, seja física. Então hoje, os versículos que nós lemos, né, para quem chegou depois, é Provérbios 20, versículo 4 e versículo 13. O primeiro diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. E no 13, não ame o sono, senão você ficará ficando pobre. Fique desperto, terá alimento de sobra. Então a primeira atitude para que você possa vencer a pobreza é a seguinte: não ame o sono. Aqui eu quero falar para o Zé Colmeia, os Zé Colmeias que estão aqui, né, talvez aí com muito esforço. Glória a Deus pela sua vida, né? Se você está aqui ao vivo, significa que você não é um amante do sono. Mas há muitas pessoas, não estou falando de você sentir sono, eu estou falando de você se entregar ao sono, se entregar ao excesso de descanso. O descanso, ele é divino, né? O excesso de distração, de descanso, de entrega a uma cama, né? Quando você se torna a mobília da casa também, isso não vai te levar a nada. A Bíblia está te orientando, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto. Então, para você vencer a pobreza, a primeira coisa é: não ame o sono. Em nome de Jesus, que esse Zé Colmeia saia da sua vida aí, né? Quem tem a minha idade sabe quem é o Zé Colmeia. Quem é um pouco mais novo aí talvez não conheça o Zé Colmeia. E não vale a pena nem conhecer. É um desenho que não leva a nada. Tá bom. Segunda atitude, então, né, para você vencer a pobreza, está no versículo 4. Preguiçoso não ara a terra na estação própria. Tem um versículo que diz assim, Tem um versículo que diz: o preguiçoso não ara a terra no inverno. E essa é a tradução correta. A tradução correta seria inverno. É a estação própria para o plantio do povo de Israel nessa época. Então é o inverno, é a estação certa do plantio, onde acontece o plantio. E a Bíblia está dizendo assim: o preguiçoso, o que ele faz? Ele não ara a terra no tempo da estação própria. Por quê? Por causa do frio, por causa da dificuldade. Então talvez você ame o sono por uma questão biológica, você está com algum problema de saúde, você tem que se tratar, talvez por um sentimento que você está corroendo você por dentro, uma situação, você precisa resolver, perdoar, lidar com isso. Hoje é o dia de você resolver isso. Diga isso para você hoje, assim, hoje eu vou resolver isso em nome de Jesus. E o preguiçoso, por causa das dificuldades, ele não planta. Então plantar é uma escolha sua. Agora colher vai ser uma obrigação. Se você colheu coisas boas, plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você não plantou nada, você não vai colher nada.
E aí vai chegar na época da colheita, ele vai procurar, mas não vai encontrar. Então tem muitas coisas que você está colhendo hoje porque você plantou lá atrás. E tem muitas coisas que talvez você não colherá amanhã porque você está deixando de plantar. Por causa das atitudes, das dificuldades, das circunstâncias que você tem encontrado de dificuldade. Por causa disso você não tem plantado, não tem semeado na sua vida espiritual, não tem semeado na sua vida emocional, não tem semeado na sua vida física. E principalmente eu posso dizer para você que nesses três âmbitos, o espiritual, muitas pessoas têm deixado a desejar e têm deixado de plantar por causa das dificuldades. Vamos lá. Dificuldade porque não estou podendo ir na igreja, dificuldade porque eu fiquei muito tempo afastado, dificuldade porque eu parei com tal coisa, dificuldade por causa disso, dificuldade porque não tenho oportunidades, dificuldade por causa disso, e deixa de plantar, deixa de colher. A Bíblia está dizendo que você vai procurar e você não vai encontrar colheita. Hoje é o dia de uma reação sua. Hoje é o dia de um passo seu. Qual que é a reação? Não é saindo num tiro de 100 metros, é dando um passo para uma maratona de uma vida. Esse é o passo que você tem que dar. E o terceiro e último atitude para você vencer a pobreza, que é a improdutividade, é: não deixe de crer e confiar. Você terá fruto da sua fé e do seu trabalho. Tudo bem, você se esforçou, acordou cedo, você não é preguiçoso, está plantando, mas você precisa da fé, você precisa da confiança para você continuar dando os passos. Você precisa da fé, você precisa da confiança para continuar dando os passos certos. Você hoje, então você já venceu o sono, você não ama o sono. Em nome de Jesus, você despertou. Agora a segunda coisa, você hoje tem que plantar. Então plante, você está plantando aqui na vida espiritual, plante na vida emocional, né? E plante na vida física. Você vencerá a pobreza, a miséria, não é para isso que Deus te chamou. E agora a terceira, confie, essa semente é uma boa semente e ela trará frutos, né, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos, tem sido um tempo de crescimento para mim e para você. Ontem eu comentei com a Márcia, falei: amor, olha só minha Bíblia, que legal, né? Olha a minha Bíblia aqui. Todos os dias tem uma reflexão aqui escrita que é da família 659. Isso tem me ajudado a crescer. Mas deixa eu dizer algo especial para você. Eu vou deixar essa dica aqui para você. Essa Bíblia aqui eu vou dar de herança para os meus filhos. E o que tem dentro dela não é uma herança física, mas é uma herança, é um legado espiritual. Eles vão olhar, eles vão lembrar, eles não participaram aqui ao vivo com a gente, mas eles terão a presença de Deus guardada no coração deles. Faça tudo na sua vida sendo intencional. Faça tudo na sua vida sendo intencional. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está com a gente aqui no 21º dia da família 659. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Olha, recebe isso aqui sobre você, sobre o seu dia. Quero declarar um tempo de bênção sobre a sua vida. Eu quero declarar hoje um dia de portas abertas. Eu quero declarar hoje sobre você, no nome de Jesus, né, a sua vida emocional equilibrada. Quero declarar sobre a sua vida espiritual um desejo intenso de buscar o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida física saúde, bênção do Senhor, a proteção de Deus contra toda a enfermidade, contra toda a peste, em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar o nosso print bem bonito e eu vou deixar um recadinho para você. Hoje, 11h30 da manhã, vai ter uma live rápida também, de meia hora, com o César Campos. Nós vamos falar sobre adoração. Você está convidado, talvez você não consiga a questão do horário, mas eu vou pedir, faz um esforcinho, entra lá, deixa um comentário, né? Vai ser uma benção, vai ser sobre vida espiritual. Abasteça a sua vida espiritual em nome de Jesus. Bora lá então tirar uma foto? Tua tarefa, vai lá, chama mais um para participar da família 659. Estamos batendo aí no 60, nós vamos chegar no 70 e a missão 70 aí nos ao vivo. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.